Continuação da história, filhas. E aí a gente começou a dançar. Ele é doidinho, gente, o Sérgio. Começou a dançar comigo, a interagir. E aí, gente, veio uma garçonete, né? E perguntou pra mim o que eu bebia de drinks. Sem ser aquelas bebidas que eu tava bebendo, copão, essas coisas. Aí eu fiquei tipo assim, como assim? Ela falou assim, porque uma pessoa quer te enviar um drink. Aí eu fiquei, uma pessoa quer me enviar um drink? Aí ela, sim. Aí minha prima falou, né? Ai, pode ser gin de frutas vermelhas. E escolheu lá pra mim. Aí eu fiquei, nossa. Aí, gente, depois que eu escolhi, né? Ela falou, tá bom, daqui a pouco eu trago. Eu falei, tu não vai falar quem é? Aí ela falou, essa pessoa não falou se era pra mim falar ou não. Só mandou te perguntar que ela ia pagar o drink. Aí a minha prima, gente, virou e falou assim, é ele. Ele tá interessado em você desde quando ele te viu. Ele tá interessado em você. Aí eu peguei e falei assim, tá maluca? Lógico que não. Ela falou, lógico que sim, olha pro lado. Aí eu olhei, gente, tipo, disfarçadamente, assim, sabe? Ele tava, tipo, olhando a Deus dará, tipo, olhando o movimento, sabe? Eu falei, ele nem tá olhando pra cá, Carla. Aí ela, eu tenho certeza que foi ele. Ele não é de chegar, pedir pra ficar, essas coisas. Ele vai julgar o charme dele. Aí eu, será? Aí ela, vamos ver quando chegar o drink, pra ver a reação dele. Aí eu falei, tá bom. A gente continuou dançando, ela falou, sai de perto do Sérgio. Porque eu tava dançando com o Sérgio, gente, mas porque ele era legal, entendeu? Não porque eu ia pegar ele, algo do tipo. Mas ele tava super legal ali comigo. Aí ela, não fica tanto perto dele, pra ele não achar que tu tá tendo alguma coisa com o Sérgio. Aí ela que começou a ficar mais próxima do Sérgio. E só tinha, vamos supor que eles eram um casal. Tinha o Sérgio, ela, uma menina, um menino e uma menina e eu. 7 pessoas no camarote. Parecia o quê? Que tava todo mundo de casal e alguém tava sobrando. E então quem me enviou o drink entendeu isso. Ainda falei pra ela, eu acho que a pessoa que me enviou não entendeu que eu tô pegando o Sérgio, porque parece que eu que tô sobrando aqui. Aí ela, ótimo, então eu vou ficar mais do lado dele e você fica bem quietinho na sua pra gente descobrir quem foi. Pronto, virou o enigma da noite. E aí o Sérgio também sabia do drink. Ele falou, mano, o que será que foi? Será que foi algum parceiro lá de baixo que conhece você e tal? Aí a minha prima falou assim, como que vai conhecer a Vitória sendo que a Vitória nem sai de casa? Aí ele, não, eu vou dar uma andada, uma circulada pra ver se alguém me fala alguma coisa. Que o Sérgio era todo fofoqueiro. Aí ele foi dar uma circulada, uma andada. E ficou eu, ela, as meninas e um menino. E o outro menino foi com ele. Aí eu e as meninas se juntou ali pra conversar. E minha prima acabou contando pra elas. Elas falaram assim, o que a moça queria? Você pediu alguma coisa? Você pode tomar da nossa bebida, tá? E minha prima falou, não. Alguém tá interessado nela e vai enviar um drink pra ela. E ela veio perguntar qual que ela queria. E a gente não sabe quem que é. Pronto. Virou a descoberta da noite. A gente queria descobrir quem era a pessoa. Aí a minha prima virou pra elas e falou assim, eu acho que é o Lobo. Aí as meninas, o João. Aí ela, fala baixo. Aí as meninas, não. Aí eu fiquei tipo assim, que isso, gente? Por que não? Entendi. Aí as meninas, não, assim, você é uma gata maravilhosa. Mas é que ele é um pouquinho enjoado, fresco, sabe? Tipo assim, ele não é de flertar em rolê, ele não pega ninguém. É bem difícil. Ele ficava com uma menina que é assim, lindíssima, gata. E ela é a mais daqui também. Aí eu, sério? Aí ela falou assim, o nome dela é Bárbara. Meu, ela é uma gata, loiraça, muito gata. Ela se apaixonou por ele, foi a única menina que ele trouxe aqui. Uma vez, ela nem ficou no mesmo camarote que ele. Eles foram embora juntos, mas ela nem ficou no mesmo camarote que ele. É a única menina, assim, que a gente sabe que teve algo a mais. Porque todas as meninas se apaixonam por esse cara e ele não quer nada com elas. Aí eu falei, mas gente, como assim ele não quer nada? Ele falou, a gente desconfia que ele pega meninas de mais longe, assim, sabe? Que nem, já teve mina dele trazer pro morro. Agora, as do morro, ele não pega. Aí eu, ele é preconceituoso? Eu tô entendendo o preconceito dele quanto as do morro. Aí ela falou, não sei. Eu sei que ele pega umas minas muito
gata mesmo, que, tipo, sobe o morro pra poder ir pra casa dele, sabe? Que ele mora lá pra cima do morro. As meninas sobem o morro pra poder ir pra casa dele. Mas, assim, que nem ele vai nos rolês fora daqui do morro também, de gente, assim, que tem pra contar, sabe? E é só as mais gatas, só as selecionadas. Mas daqui do morro é bem raro ele pegar. Ele só trouxe essa menina uma vez, que nem ficou no mesmo camarote, foi embora com a menina e só. Aí eu fiquei tipo, entendi, mas eu não quero nada com ele não, tá? Aí a minha prima falou, se ele quisesse, tu quer sim. Tu quer sim, meu amor. Aí eu falei, pega você, cara. Ela falou, se ele tivesse me dado bola, meu amor. Aí ela contou pras meninas, a gente passou lá na frente da oficina, sabe? Do Paulinho lá. A gente passou na frente da oficina e tava ele lá. Aí eu mostrei pra ela, ele ficou olhando. Aí chegou aqui agora, ela passou olhando pra ele e ele olhou pra ela também. Aí as meninas ficou, sério? Nossa, mas eu nem sabia que ele se interessava por meninas novinhas assim também. A gente sempre vê ele com, não mulheres mais velhas, mas tipo, sabe? Mulherão assim, aí eu... Gente, você está acabando comigo. Elas, não, você é uma gata, mas que você é muito menininha, você é delicada, você é muito novinha, né? Então, tipo, a gente nunca viu ele comendo assim, mas se ele te mandou a bebida, ele tá interessado. Bem na hora que a gente tava conversando, chegou a garçonete com o drink. Aí, nisso que a garçonete chegou, né? Ela me deu o drink, aí eu falei, muito obrigada. A pessoa não quis falar quem foi. E aí minha prima tava olhando pro lado pra ver se tinha sido ele. Aí ela falou assim, não, a pessoa só pagou mesmo, não falou nada. Aí eu fiquei, era pra mim mesmo? Aí ela, sim, a pessoa deixou bem claro pra quem que era daqui do camarote. Falou 2 vezes, inclusive. Aí eu fiz, tipo, levantei a mão assim e fiz, obrigada. Quem foi, abençoou o rolê e virei o copão, gente. Copão não, quero uma taça. E virei assim, minha prima assim pra minha cara. Aí eu, amém. Depois que eu parei de tomar, né? Aí eu, amém. Aí ela, meu, você vai ficar bêbada. Aí eu, vamos curtir, vamos dançar, que não sei o quê. Aí as meninas falaram assim, eu fiquei olhando. Ele nem olhou. Aí eu falei, vai ver, não foi ele, gente. Pode ter sido qualquer outra pessoa. Aí minha prima, eu acho que foi ele. Eu fosse você, começava a dar umas olhadas pra ele, tentar trocar uns olhares aí. Aí, gente, o Sérgio voltou, o amigo dele voltou. A gente começou a beber, trocar ideia, dançar, conversar. A bebida começou a bater. Nessa que a bebida começou a bater, eu comecei a abraçar a fique da minha prima, de que era o menino que tava olhando pra mim. O que eu fiz? Comecei a olhar pro menino, como se eu estivesse seduzindo o menino. Eu dançava e, tipo, dava umas olhadinhas assim pra ver se ele tava me olhando. Não tava. Aí eu rebolava mais um pouquinho e dava uma olhadinha. Aí às vezes o olhar se encontrava, mas nada demais. Até que eu falei assim, vamos no banheiro comigo? E a gente foi no banheiro. E nisso que a gente tava passando pra poder sair, ele tava saindo do camarote dele também. E aí eu tava de mão dada com a minha prima na frente. E aí eu passei aqui e ele tava saindo no camarote. Aí eu olhei assim pra ele. Aí ele fez, tipo, foi um pouco mais pra trás, assim, pra mim passar na frente dele, sabe? Tipo, sabe quando a pessoa faz assim pra você passar? Aí eu olhei assim, aí eu... aí fui passando. E eu com essa cara aqui, né? Essa cara de songamonga, super dando em cima do menino. Na minha cabeça eu tava arrasando. Aí passei, gente, desci a escada, ele veio descendo atrás da minha prima e minha prima já toda emocionada. A gente chegou na porta do banheiro. Ela assim, você viu? Ele deixou você passar. Eu falei, eu vi, menina do céu. Comecei a agarrar a fique da minha prima. A gente usou o banheiro, fiquei lá esperando minha prima, ela usou também, a gente saiu. Nessa que a gente saiu, eu falei assim, vamos comprar pirulito lá no caixa, né? Vamos comprar pirulito. Aí a gente foi no caixa, atravessou todinho o rolê, né? A parte da balada. Foi no caixa, comprou o pirulito. Aí a gente voltou. Nessa que a gente voltou, a gente subiu nas escadas. Eu já comecei a olhar ele de longe. Subi na escada do camarote. Já comecei, a olhar ele de longe. Na hora que eu cheguei na parte na frente do camarote dele, eu meio que dei uma encarada, sabe? Mas diretamente pra ele mesmo, pra ele entender. O menino não mudou a expressão, a fisionomia. Gente, um homem que tá afim, desculpa, ele vai dar um sinal.
Minha filha, nessa que ele tava aqui, ó, ele ficou nessa... Continuação da história, filhas. E aí, na hora que eu olhei pra cara dele, a expressão dele tava assim. Vamos supor que isso aqui é um negócio que ele tava, né? Aí ele tava assim. Aí eu olhei pra cara, passei aqui, olhei pra ele, ele fez assim, ó. E continuou olhando pro negócio dele. Juro, ele me olhou por 2 segundos e voltou a prestar atenção aqui. E eu tava passando assim, ó. Tipo assim, oi, gatinho. Gente, que mico, juro, que mico. Aí você acha que acaba por aqui? Aí eu continuei tentando encarar ele a noite todinha, ele, ó, nem aí pra mim. E aí, beleza. Minha prima super alimentando minha filha, que ele tá te olhando. E o Sérgio assim, não tá, não. Porque eu pensei assim, ele tá querendo me pegar, é óbvio que ele não vai falar que o menino tá interessado em mim. E as meninas assim. Aí, beleza. Uau. Começou a bater na mente, eu comecei a ficar loucona. O MC chegou. Nessa que o MC chegou e o MC tava cantando, eu tava gravando, alguém me entrega flores. Sabe esses caras que passam no meio do rolê com flores na mão? Alguém comprou 4 rosas e mandou entregar pra mim. Aí, gente, veio o carinha lá que vendia, né? Subiu no camarote, eu lá toda felizona gravando. Ele fez assim no meu braço. Quando eu olhei, ele me entregou, assim, as rosas. Tipo, vamos supor que essa aqui é as rosas, né? Aí ele pegou e falou assim, olha, moça, mandaram eu te entregar. Fez assim pra mim. Antes de eu pegar as rosas, eu olhei assim, ó, pra cara do menino que tava no camarote do lado. Eu assim, ó. Aí eu... Obrigada, moço, amei, peguei as rosas assim, aí tirei foto, mandei tirar foto minha com a rosa, cantava a música do MC com a rosa na mão assim, ó, toda feliz, contente, e eu batendo na mente, subindo cada vez mais. Gente, foi muito legal, juro. Tipo assim, o Sérgio dançando comigo, a minha prima, as meninas, a gente bebendo, a música, a vibe. A única coisa que bateu errado foi essa brisa de que o menino tava me querendo. Agora vocês vão entender o porquê, calma. O menino passou o rolê todo, nem olhou na minha cara. Se ele me olhou na hora que eu cheguei, foi muito. Eu toda hora encarava ele, gente, dançava encarando, tentando seduzir. Nossa senhora, criei essa fique na minha cabeça. Aí, beleza, quando acabou o rolê, era umas 4 horas da manhã. Na hora que o MC foi embora, né? Aí as pessoas começam a ir embora. Aí minha prima falou assim, bom, é melhor a gente ir embora, que a minha mãe vai chegar lá por volta das 6 horas, é o tempo dela chegar e a gente vai estar capotada. E principalmente porque eu estava loucona. Já tava lá no meu auge. Aí, beleza. Na hora que a gente tá descendo as escadas, que a gente tá descendo do camarote, ele tava na minha frente. Na verdade, o Sérgio tava na minha frente, aí eu passei na frente do Sérgio. Fui até o menino, né, até o lobo. Peguei no braço dele. Que vergonha. Peguei no braço dele, ele fez assim, ó. Aí eu peguei e falei assim, você que me deu flores? Nunca mais faz isso, tá, Vitória? Nunca mais faz isso. Aí o menino assim pra minha cara. Tipo assim, mano, quem é essa louca? Aí, juro, gente, eu agarrei no braço dele, só que eu tava uns degraus acima dele, né? Então eu agarrei pra ele não ir pro meio da multidão. E falei assim, você que me deu flores? Aí ele assim, não. Gente, na hora que ele falou isso, acabou pra mim, acabou minha graça, acabou minha alegria, acabou meu dia, acabou pra minha linha, entendeu? Aí eu fiz assim, desculpa, eu te confundi. Mano, na hora o Sérgio me olhou com a cara assim, ó. Tipo assim, putz, agora eu tô se lá. Aí, juro, gente, olhou pra minha cara e falou assim, não. Tipo assim, se toca, sua louca. Eu não te daria flores nunca na minha vida, eu não tô interessada em você. Aí eu, tipo, desculpa, eu te confundi. Eu criei na minha cabeça a noite toda. Gente, aí, beleza. Aí ele olhou assim pra mim, continuou indo, não falou mais nada. Na hora que eu botei o meu pé na parte da pista, aí o lobo continuou parado, né? Que ele tava numa fila pra poder sair do rolê, porque tava uma galera saindo. Veio um cara barrigudo, calvo. Um cara barrigudo e calvo. Chega em mim assim, ó, coloca a mão na minha cintura.
Aí eu olho assim, assustada. Aí ele assim, oi, donzela, boa noite. Aí eu assim, boa noite. Aí ele, gostou do drink das flores? Não! Ai, gente, acabou ele pra mim. Aí eu olhando assim pro brilho da careca dele. Aí eu assim, gostei, gostei. E minha prima cascando o bico de mim. Todo mundo rindo da minha cara. Todo mundo que tava no nosso camarote rindo da minha cara. Aí eu assim, gostei. Obrigada. Agora eu tô indo embora, mas muito obrigada. Aí ele assim, não quer me passar o seu número? E fazia assim, ó. Aí eu assim, tá, pode anotar, pode anotar. Aí ele pegou o celular, gente, porque eu tava loucona ainda, não sabia falar, não. Aí ele pegou o celular, assim, começou a anotar meu número. Só que eu falei o último número errado, que eu não sou burra. Aí ele falou assim, eu já vou chamar. Eu falei, tá bom, meu celular descarregou, agora em casa eu te respondo. Aí você mora por aqui mesmo? Aí minha prima, vamos logo, meu, a gente tem que pedir o Uber. Aí ele entendeu que a gente não morava por ali, entendeu? Aí ele, só que a gente morava, né, gente? Mas eu não ia... Era capaz de eu dar minha localização pra ele, mas minha prima foi mais esperta que eu. Ela fala que eu sou muito besta, eu sou muito inocente. Aí eu, tipo assim, obrigada, viu? Eu amei as flores, eu amei o drink. Muito obrigada, beijo. Ainda coloquei a mão assim, ó, na barriga dele, assim, ó. Beijo, viu? E fui. Gente, isso na frente de todo mundo. Todo mundo riu tanto da minha cara. Tanto da minha cara que foi mico atrás de mico, cara. Aí na hora que a gente saiu lá na frente, todo mundo cascando o bico de mim, né? Que nossos amigos que tava com a gente. Aí eu falei assim, ai, gente, que vergonha. Aí ela, mano, a menina que tava com a gente, ela, mano, você tinha que ver a cara do lobo. Ele olhou pra sua cara, tipo assim, mano, quem é você? Aí eu, culpa a sua, Carla. Culpa a sua, que falou que o menino tava afim de mim, o menino não sabe nem quem sou eu. Ele olhou pra minha cara, tipo assim, mano, quem é você, garota? Sai daqui. Aí ela, nada a ver, tá? Porque ele realmente olhou pra você, não olhou? Aí eu, amiga, vai ver. Ele olhou assim pra ver que se conhecia alguém. Não era interessado, não. Aquela hora eu passei ali só seduzindo, ele só fez isso aqui, ó. Pronto, 2 segundos eu criei toda uma fique na minha cabeça. Ai, que vergonha. Aí na hora que eu olhei pro outro lado da rua, todo mundo rindo, a gente conversando sobre... Ele montou em cima da moto dele, gigante, maior motona ele tinha. E aí montou em cima da moto dele, só ele, sozinho. Os amigos dele montou em cima da moto, cada um de uma, e foram. Saíram do rolê. Aí as meninas olhou pra minha cara e falou assim, viu que a gente fala? Toda vez é isso, eles vêm só entre eles. Eles podem até, tipo... olhar pra alguma menina, ter vontade de te pegar, mas eles não levam embora. Aí eles saem na moto assim, fica todas as Maria Gasolina olhando, dando em cima deles e eles nem tchum. Aí eu falei assim, mas eles moram aqui no morro e se acham desse jeito? Aí as meninas falaram, sim, porque é a fama que as meninas dão pra eles, entendeu? Tipo, as meninas que pegam eles, acaba dando essa fama, entendeu? Tipo... pra eles se sentirem os gostosão. E aí as meninas acabam se apaixonando e eles não estão nem aí, né, Carla? Aí eu falei, por que? Tu já pegou um deles? Aí ela, ai, já peguei. Aí eu, qual deles? Aí ela, o de camiseta azul. Aí na hora que eu olhei assim, o de camiseta azul tava com o capacete levantado assim, conversando. Aí eu falei, nossa, ele é gatinho. Aí ela falou, Aí me apaixonei por ele, minha filha, me lasquei. Eu falei, por quê? Ela falou, porque ele chegou aqui e fingiu que nem me conhecia. Me comeu a semana toda e fingiu que não me conhecia. Eu falei, eu não tô acreditando nisso. Eu não tô acreditando nisso. Ela falou, juro pra você. A semana toda me comeu segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Não, sexta. Chegou aqui no sábado, fui falar com ele, fingi que nem me conhecia, perguntou pra ela. Eu falei, você fez o quê? Ela falou, nada, né? Parei de ficar com ele, parei de falar com ele. Ele chegou aqui, minha filha, parecia que eu era uma ninguém pra ele. A semana toda ia na casa do menino. Eu falei, não acredito, cara. E eles é assim, eles levam pra casa deles. Eles não é de ficar zanzando pelo morro, não, viu?
Que nem quando eu fui, eu que tive que pagar meu mototáxi, que ninguém me levou, ninguém me buscou de motinha, não. Eu, mano, que mico, cara. Aí, beleza, gente, eles montaram na moto deles e ó, foi-te embora. E ficou nós lá, passando vergonha dessa. Aí o Sérgio falou assim, ah, vocês querem descer a pé, em vez de pegar alguma moto e tal, desce todo mundo a pé. Aí a minha prima falou, tá bom, pode ser. Aí eu falei, gente, eu tenho medo de algum dos nossos primos ver. Ela falou, não, eles nem estavam aqui, você viu? E foi realmente, gente, muito legal o rolê em si, sabe? As amizades. Tirando essa parte que eu passei vergonha, o resto foi muito legal. Aí, beleza, já era 4 e pouco, ela falou, vamos logo, que minha mãe chega em casa toda vez do forró, 6 horas da manhã. Às vezes ela chega mais tarde, mas sempre às 6 horas. Então, se a gente demorar aí, a gente vai se lascar. Aí eu falei, tá bom, tudo bem. Aí a gente desceu, né? A gente desceu conversando, rindo. Nossa, o Sérgio realmente é uma pessoa muito engraçada, então ele fazia muita graça. E a gente ria muito. E as meninas que estavam com a gente também era muito engraçado. Uma se chamava Laila e a outra se chamava Laís. Eu ainda perguntei se as duas eram irmãs, mas não era, não. As duas, assim, um amor de pessoa. E os meninos que estavam com a gente também. Só que eu não tive tanta aproximação deles em si no camarote, porque eu fiquei mais com o Sérgio e com as meninas. Mas eles também, de boa. A noite foi legal e tal, a gente desceu. Chegou na frente da casa da minha prima, né? Eles despediram da gente. Só ficou uma menina, um namorado dela e o Sérgio. Aí um casal já tinha ficado mais lá pra cima, que morava lá mais pra cima. O Sérgio morava mais do lado da minha casa e as meninas também. Uma das meninas, se eu não me engano, nem morava no morro. Ela ia lá pro morro. Enfim, e aí a gente chegou lá na frente, se despediu, ele falou assim, ai, tomara que você vá mais vezes. Eu falei, eu fui escondido da minha mãe, da minha tia, ninguém sabe que eu fui. Ele falou assim, meu, tu tem que ir pro baile. Tipo assim, o baile é o baile. É que hoje teve MC aqui, só que, tipo, todo mundo daqui vai pro baile, entendeu? O MC canta 3 horas da manhã aqui, o baile essas horas tá lotadíssimo. Aí eu falei, por que vocês também falam isso? Aí ele, não, é porque ela falou que era moiado pra você, mas eu dei a ideia. Ela, não, lá é, tipo, muito moiado. Nessa balada, nossos primos não vai porque eles não têm isso aqui pra bancar. Mas lá no baile, minha filha, tá todo mundo lá. Se a gente, na hora que a gente botasse o pé no baile, todo mundo ia ficar sabendo. A gente tem que ir um dia que você tiver cobertura dos nossos primos. Eu falei, mas será que eles dariam cobertura? Ela falou, sim. Já deram pra mim várias vezes, minha mãe nunca ficou sabendo. Apesar que eu sou muito amiga da minha mãe, né? Mas às vezes que eu quis ir escondido, eles são super parceiros. E eu, gente, eu não tinha tanto contato, assim. Não é que eu não tinha contato, eu tinha. Mas eu não tinha tanta intimidade, assim, com os meus primos. Porque, igual eu falei pra vocês, a minha mãe, ela me privava de muita coisa. Então, ela não deixava, principalmente meu pai, não deixava eu ter acesso a ninguém. Com medo de eu ser influenciada. E algum dos meus primos acabava fazendo algumas coisinhas erradas, né? Porque morava lá no morro, vagabundo, não gostava de trabalhar, não gostava de estudar e ficava vagabundando pela vida. Enfim, se despedimos deles, passei meu número pro Sérgio, aí ele falou, passou certo, né? Aí eu falei, passei certo, aí ele não errou o final não, igual lá pro Calvo. A gente começou a dar risada, aí eu falei, não, tá certinho, pode me chamar. Entrei pra dentro. Né, não tem como entrar pra fora. Mas enfim, entrei pra casa, a gente pulou o portão, obviamente. E aí demos tchau pra eles foram. E aí eu falei, nossa, estão caindo de sono. Ela falou, não, você vai botar seu pijama, guardar sua roupinha bem bonitinha pra quando minha mãe chegar, ela não ver um restígio de festa. E tirar essa maquiagem. Nossa, gente, mas eu tava com uma preguiça e caindo de sono. Mas mesmo assim, eu fui, lavei meu rosto, tirei minha maquiagem, coloquei meu pijama e deitei na cama. Guardei minha roupa, ela também a mesma coisa. Gente, parece que foi Deus da nossa vida, porque foi a gente fazer tudo isso. Na hora que a gente deitou e pegou o celular, a gente ouviu o barulho do portão da mãe dela chegando. A gente ainda foi na cozinha, fez um miojo, comeu. Aí a gente deitou. Na hora que a gente deitou, que a gente tinha acabado de tirar a roupa, coisa da maquiagem, lavado o rosto. Pronto.
a mãe dela chegou. Aí ela sai do celular, finge que tá dormindo. Aí eu e ela ficou fingindo que tava dormindo. Só quando você tá com a sua prima, na casa da sua prima, você tem que fingir que tá dormindo e vocês duas ficam rindo que nem uma hiena. Pois é, não deu certo. A mãe dela entrou dentro do quarto e a gente tava rindo. Mas não tinha problema a mãe dela ver a gente acordada, porque a gente tava de pijama. Só tinha problema se eu abrisse a minha boquinha, né? Que eu tava um pouquinho bêbada ainda. Só que a mãe dela falou, vocês ainda estão acordada? E só, gente, foi pro quarto dela. Eu vou dormir, boa noite. E foi pro quarto dela. Aí a gente continuou mexendo no celular e rindo e lembrando da cena de eu pegando o braço do menino e falando, você que me deu flores? E ele assim, não. Enfim, dormimos. Quando foi no outro dia, eu coloquei meu celular pra despertar 9 horas da manhã, porque eu tinha que ir cedo, sair da casa da minha prima e da minha tia como se eu fosse um macho escroto que vai embora no outro dia. Peguei a minha bolsa, peguei as minhas coisas, os meus jogos e voltei pra casa, gente. Cheguei em casa, era 10 horas da manhã. Aí nessa que eu cheguei, minha mãe já tava acordada. Aí minha mãe, oi, donzela. Oi, aí ela, bela adormecida, né? 10 horas da manhã. Aí eu assim, então, é porque a gente. Aí fiquei inventando uma desculpa, né? Que a gente foi dormir tarde, que a gente ficou jogando, que não sei o que, e aí eu acordei tarde. Aí ela, muito bem, agora vai tomar teu banho, que daqui a pouco teu pai chega. E foi legal lá, tua tia tava em casa? Eu falei, tava em casa. Mas ela dormiu, sua tia dormiu. Eu falei, ela saiu, comprou uma cervejinha e ficou em casa bebendo cervejinha dela, depois foi dormir. Falou que tava cansada. Ela, então tudo bem e tal. Agora vai tomar seu banho. Aí eu fui tomar meu banho, fiquei mexendo no celular no quarto. E aí o Sérgio me mandou mensagem. Aí eu comecei a conversar com ele, trocar ideia com ele, e a gente montou um grupo. Eu, as duas meninas, o Sérgio e a minha prima. Os dois meninos não estavam no grupo. Aí a gente montou esse grupo e colocou assim, rolês. Aí eu mandei assim, só se eu for expulsa de casa ou fugir, né? Que minha mãe não vai deixar nunca eu ir pros rolês. Aí ele, não, porque eu vou levar você pro baile. A gente tem que se organizar pra ir pro baile. Aí eu falei, tá, que minha mãe vai deixar eu dormir fora de casa agora recentemente. Aí a minha prima, pra tirar ela de casa é um pouquinho complicado. Ele, não, a gente vai pedir pra sua mãe. Eu falei, filhão, você não conhece a minha mãe, não. Você não tá entendendo a minha mãe. Não adianta você pedir, não adianta você chorar. Se ela descobrir que eu tô falando com você ou qualquer coisa do tipo, eu não saio nem pra ir pra escola. Você não tá entendendo? Você não conhece ela e o meu pai. E ele não sabia, né, gente, que meu pai era policial. Enfim, ninguém do morro sabia, só quem era muito próximo. Enfim, a gente passou o dia conversando, meu pai chegou, a gente almoçou todo mundo junto, eu, meu pai, minha mãe. Minha irmã chegou da casa do namorado, o namorado chegou também, o nome da minha irmã é Clarice, né? Aí ela chegou com o namorado dela, a gente ficou conversando, e foi um domingo bem gostoso, assim, em família, todo mundo junto, mas eu com aquela ressaca, com aquela dor de cabeça, que eu não podia demonstrar que eu tava derrotada, minha filha, porque se eu demonstrasse, meu pai ia ficar assim, mas nada da vida, tá derrotada. E aí minha mãe ia ficar tipo assim, por que tá tão cansada? Só que eu não podia, eu tinha que mostrar que eu tava extremamente feliz, até forçando eu tava, que eu lavei a louça, fiquei lá batendo papo, perguntando. A gente chega a conversadeira em casa quando a gente tá no erro, né? É normal de toda menina, a gente chega querendo falar sobre toda a vida. Se um dia eu tiver uma filha, eu já vou saber, entendeu? Quando ela errou, porque toda menina é assim, pronta alguma coisa na rua e chega em casa conversadeira, quer falar sobre tudo. E aí eu fiquei lá conversando com a minha irmã, com meu pai, com meu cunhado, com a minha mãe, o domingo todo. Quando foi mais ou menos ali umas 5 horas da tarde, a minha prima apareceu. Minha prima sempre aparecia em casa. A minha prima apareceu, minha mãe tinha acabado de fazer um bolo de chocolate. Inclusive, aí ela, cheguei na hora boa. Minha mãe chegou mesmo, acabei de assar um bolo de chocolate. Aí a gente ficou conversando. Aí ela, o que vocês fizeram à noite? Aí ela, a gente assistiu o filme. Aí ela falou, a Vitória falou que vocês ficou jogando aqueles joguinhos até tarde. Aí ela, foi também. A gente ficou até tardão conversando e jogando aqueles joguinhos até que a gente capotou. Aí minha mãe, Aí minha mãe, mas fala baixo, eu que o pai dela tá bem aí no quarto. Aí ela, não, tá bom, eu sei. Aí ela, mas sua mãe tava em casa? Ela, tava em casa. E eu assim, mano, a gente é péssima. Eu lá recebendo drink e flores do Calvo e falando que tava em casa, na casa da minha prima, com a minha mãe. Mal sabe ela que o Calvo tava lá, apaixonado por mim.
Aí, beleza, gente, esse dia passou e na segunda-feira eu passei o dia sozinha em casa e ainda faltava mais ou menos uns 15 dias ali pra mim voltar pra escola, sabe? A rotina da escola. E aí, a minha prima foi na minha casa na quarta-feira. E ela falou assim, bora descer tomar um açaí? Não tinha ninguém em casa, nem meu pai, nem minha mãe, nem minha irmã. Ela falou, bora descer tomar um açaí? Eu falei, vamos.